Olá, gente querida, a paz do Senhor a todos, que tenham todos um bom dia. Estou aqui para falar da palavra de Deus, convidar você para tirar um pouquinho do seu tempo, para meditar comigo na santa e gloriosa palavra de Deus. E dessa feita, eu gostaria de ler a palavra do Senhor, capítulo 7 do Evangelho de Lucas, verso 36, alguns versículos, que diz assim a palavra do Senhor. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por trás dos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugar-lhe com os seus cabelos de sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-los com unguento. E quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se esse fosse profeta, bem saberia quem é a mulher que ele tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: diz a Senhor. Certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro e a outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes ambos. Diz, pois, qual ele amara mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. Voltando para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrei, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco ama, pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa o pecado? Disse a mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Amados, a história desta mulher é muito bonita. Jesus estava em um culto assim, esse culto rotineiro. A pessoa chega e não sente nada. Jesus chegou na casa do fariseu, porque naquele tempo tinha 3 lugares de cultuar. Primeiro era no grande templo, onde ia uma grande massa humana. O segundo era a sinagoga, que era uma extensão do templo. E o terceiro era em casa. E dessa feita, o templo era o templo de Herodes, naquele templo de Jesus. E começou então aquela reunião, mas era aquela reunião rotineira, até que chegou a verdadeira adoradora. Quando alguém adora Cristo de verdade, o culto muda o caráter. Quando nós chegamos na igreja, só naquela rotina, canta 3 hinos e dá um testemunho e tal, vai para casa, às vezes você sai de lá e não sentiu nada, mudança na sua vida. Mas quando você vê um verdadeiro adorador que chega prostrando aos pés de Jesus e derrama suas lágrimas, o seu sentimento, então ele consegue mexer com o sentimento de Jesus também. Aleluia! O importante do culto é nós saber mexer com Jesus, com o sentimento dele. Jesus jamais, ele resiste um verdadeiro adorador. Um adorador que cultua ele de verdade, que confessa a ele de verdade os seus pecados. Um adorador que
não tem vergonha das pessoas que estão vendo ele adorar a Deus. Aquela mulher chegou por detrás e abaixou e começou a beijar os pés de Jesus. Aquela mesa, ela era uma mesa que ninguém viu os pés. E foi por ali, por detrás, que ela começou a adorar aos pés de Jesus, beijar os pés de Jesus. Tinha 3 tipos de beijo naquele tempo, né? O primeiro beijo era o beijo sacerdotal, que era o beijo na face. O segundo era o beijo do profeta, que era no punho. E o terceiro é o beijo de reis, que se beijava aos pés. E foi exatamente nos pés de Jesus que Maria foi beijada naquele momento. Então houve ali uma murmuração, que o anfitrião daquela reunião disse: se esse homem fosse um profeta, sabia quem é essa mulher, porque ela é pecadora. Aí Jesus disse: Simão, tem que dizer uma coisa. Ele disse: diz, Senhor. Disse: um homem tinha 2 devedores, um devia 500, outro 50. E eles não tinham o que pagar, e ambos foram perdoados. Quem mais ele amou? Disse: tenho para mim que é o que mais devia. Jesus disse: julgaste bem. Então os seus muitos pecados, mulher, te são perdoados. Aleluia. Amados, nós aprendemos nessa lição aqui que não há tamanho de pecado para que Jesus não perdoe. Basta que nós arrependamos dos nossos pecados e cremos que Jesus pode perdoar e mudar a nossa vida. Aleluia. Porque Jesus estava na casa do fariseu. Meus irmãos, os fariseus era uma religião. No tempo de Jesus, havia... A única religião era o judaísmo, mas ela ramificava, né? E no judaísmo tinha 4 etnias religiosas e 4 vertentes doutrinárias. E os fariseus era uma delas. Os 2 menores grupos eram os essênios. Eles eram religiosos que negaram viver em comunidades. Então eles iam para o deserto, para as campinas, e dedicavam o seu tempo em compilar textos sagrados da Bíblia. E o outro grupo, que era menos a minoria, chamava-se de zelotes. Zelotes era um grupo religioso, mas profundamente políticos, vinculado à política. E foram eles que queriam aclamar Jesus, uma certa feita, como rei, né? E as outras 2 vertentes eram a maioria. Quais são elas? Os fariseus e os saduceus, né? Qual a diferença entre o fariseu e o saduceu? É que o fariseu crê na ressurreição após a morte, né? Crê que Jesus podia voltar, crê nos profetas, como nós cremos, e os saduceus não criam. Então havia uma diferença, e era na casa do fariseu que Jesus estava. Mas eu não quero falar aqui de fariseu, nem de saduceu, nem dos essênios, nem dos zelotes. Eu quero falar do papel importante que aquela mulher desempenhou naquele culto. Meus irmãos, às vezes nós vamos para o culto e vamos e voltamos da mesma forma que nós saímos de casa. Mas quando nós vamos com atitude, com o coração voltado para celebrar um culto a Deus, nós voltamos diferente. Aquela mulher voltou para casa com os pecados perdoados, aleluia, e com alegria profunda no seu coração. Nós precisamos saber cultuarmos a Deus. Nós precisamos fazer alguma coisa para empolgar a Jesus. Aleluia, chegar a dizer alguma coisa para Ele. Jesus sempre, às vezes, ele era surpreendido com algumas pessoas. Aquela mulher cirofenícia, por exemplo, quando Jesus disse para ela que não podia lançar o pão dos cachorros, dos filhos para os cachorrinhos, ela disse: Senhor, mas os cachorrinhos também comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Aleluia. Jesus disse: ô mulher que tem uma fé tão grande, vai, a sua filha está curada. Glória a Jesus. Aquele centurião também disse: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Diga só uma palavra e meu criado há de ficar curado. Jesus disse: nem em Israel vi tanta fé como esse homem. Vai, seu filho já está curado. Amados,
Vamos ter alguma coisa para empolgar a Jesus, para ele ter prazer de nos ouvir e conversar conosco. Confesse a ele, fale com ele as suas limitações. Ah, mas ele sabe, mas ele quer ouvir de nós. Às vezes o filho está chorando e o pai sabe o que o filho quer. Diz: o que você quer, meu filho? Aí o filho vai dizer: eu quero isso, pai, eu quero aquilo. O pai sabia, mas quer ouvir da boca do filho aquilo que ele está necessitando. Nesta manhã você pode falar com Jesus, dizer: Senhor, a minha necessidade é esta, Senhor. Tu sabes o que eu estou passando, mas eu preciso da sua força. Senhor, nesta casa que eu estou vivendo, meu Deus, não tem paz. Nessa casa que eu estou vivendo, eu não comungo bem com meu esposo, ou com a minha esposa, com meus filhos. Essa casa que eu estou vivendo não tem alegria. Eu quero que o Senhor traga alegria a esta casa. Senhor, esta enfermidade que tem atormentado tanto tempo. Senhor, põe um ponto final, Senhor, ajuda. Senhor, esse problema que tem trazido tristeza. Às vezes eu vou para a igreja e quando eu lembro do problema, eu perco a alegria de cultuar. Quando eu olho para alguém que me ofendeu e eu sinto tristeza, Senhor, me ensina a perdoar. Me ensina a amar essa pessoa que me fez chorar, que me fez sofrer. Me ensina a estender a ele o perdão, Senhor, para que eu sinta a alegria da salvação. É tudo que Jesus quer. Ele sabe o seu problema, sabe a sua necessidade, mas ele quer ouvir uma palavra dos seus lábios. Então diga para ele, confesse a ele aquilo que você precisa, fale com Jesus. Jesus está pronto para atender às suas necessidades. Portanto, nesta manhã, nós vamos orar e pedir a Deus para que passe uma borracha neste passado triste, para que ele venha pôr um ponto final nesse sofrimento, nessa tristeza. Às vezes você está perdendo a alegria de até cultuar a Deus por alguma coisa que aconteceu na sua vida, mas eu te digo, meu irmão, minha irmã, levanta a cabeça nessa manhã. Jesus tem para você a solução do seu problema, tem alegria, tem tudo o que você precisa. Basta você confiar em Deus e entregar a Ele todas as suas ansiedades, que Ele tem cuidado de vós. Oremos ao Senhor. Meu querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu apresento essa irmã, Senhor, esse irmão que está passando por dificuldade dentro da sua casa. Senhor, ele não tem paz, Senhor, com seu cônjuge, com seus filhos. Senhor, muda este quadro, perdoa o pecado, Senhor, traz alegria a esta casa. Essa enfermidade que vem causando tristeza nessa vida, nessa pessoa, que às vezes ela não quer nem dizer para a pessoa, a outras pessoas que estão passando por esse momento, mas o Senhor conhece tudo, Senhor. Vai de encontro a essa irmã agora, este irmão, cura ela deste mal, dessa enfermidade. Senhor, dá força para essa pessoa perdoar aquela pessoa que lhe ofendeu. Ele não consegue liberar o perdão, Senhor. Eu peço que dá força a essa pessoa agora para liberar o perdão, para que seja curada e seja sarada para a glória do teu santo e poderoso nome. Amém. Que o Senhor Jesus te guarde e te abençoe. E que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz, meu irmão. E sinta nessa manhã o toque do Espírito Santo na sua vida, a alegria de reviver e a força para caminhar mais à frente, porque lá na frente está a nossa vitória. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.